Tudo bom, pessoal? Vamos falar de dimensão em espaço vetorial. Você já vê com uma base finita, então V é chamado espaço vetorial de dimensão finita. E chamamos de dimensão de V, denotada por DIMV, o número de vetores de uma base de V. Caso V não tenha uma base finita, dizemos que V é um espaço vetorial de dimensão infinita. E também temos que a dimensão do espaço vetorial trivial, zero, é definida como zero. Bom, falando aqui em base e dimensão. Qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. E o número de bases para cada espaço vetorial é infinito. E aí temos um exemplo. Qual a dimensão do espaço vetorial R2? É igual a 2, pois toda base do R2 tem dois vetores, como, por exemplo, a base canônica 1 e 0, 0 e 1. Ou outra base, como 1 e 1 e 0 e 1. Lembrando que a dimensão máxima de R2 é 2, mas ele pode ser 1 ou 0 também. Bom, aí nós temos a dimensão do R2, que é igual a 2, temos a dimensão de R3, que é igual a 3, são três variáveis, e né, R2 são duas, R3 são três, Rn vão ser, a dimensão é n, vai depender aí do valor de n, ou do enésimo termo. No caso da matriz, é só multiplicar linhas por coluna, a dimensão vai ser 6, ó, o exemplo aqui, são 6 variáveis. De forma geral, a gente pode chamar m vezes n, né? Número de linhas vezes coluna. Bom, a dimensão de um polinômio de grau 2 é 3. Olha aqui, ele tem um AT ao quadrado, BT e o termo independente, 3. Tem uma regra geral, a dimensão do polinômio é n mais 1. Se ele for de grau 3, é 3 mais 1, 4. Bom, essas são algumas das dimensões. E é bom frisar que a dimensão de um espaço vetorial é igual ao número de variáveis livres de um vetor genérico desse espaço vetorial. A ideia de variável livre está muito ligada às relações entre as variáveis, né, que definem, por exemplo, um subespaço. Eu posso ter aqui que x é 2 vezes y. Então, aqui você vai ter uma variável livre, x. Aqui eu posso escrever x é igual a y menos z. Então, aqui você vai ter duas variáveis livres. Lembrando que a dimensão vai ser sempre menor, né? Do que a dimensão de máxima, que é R3. Por isso que temos o seguinte teorema. Seja W um espaço vetorial V de dimensão finita, a dimensão de W também é finita. A dimensão de W, que é um subespaço, é menor ou igual à dimensão do espaço vetorial. E será igual se a dimensão do espaço vetorial for igual à dimensão do subespaço vetorial. Então, é sempre bom lembrar, né, que você tem um espaço vetorial com aquelas condições e o subespaço está aqui. Claro que a dimensão, se a dimensão que nós estamos trabalhando é um R3, a dimensão máxima do subespaço é um R3, ou seja, 3. Nunca poderá ser maior do que do espaço. Bom, você já vê um espaço vetorial com dimensões n. Se S é um subespaço de V, então a dimensão de S será menor ou igual à dimensão de V, como falamos agora. Se considerarmos, por exemplo, o espaço vetorial de R3, como eu falei, a dimensão é 3. Mas também podemos ter dimensão 0, 1, 2 ou 3.
A gente tenta ilustrar isso aqui no espaço, né? A origem seria a dimensão 0, a reta, a dimensão 1, o plano, dimensão 2, e o próprio espaço, dimensão 3. Aqui eu trago exatamente uma questão que a gente vai trabalhar com a ideia de variáveis livres. Ó. Eu tenho um subespaço e quero encontrar a dimensão. Então, aqui nós podemos ver que ela é definida como x menos y mais z igual a zero. Colocando na variável x, vai ser y menos z. Então, são duas variáveis, né, que estão livres. X depende, então, de duas variáveis livres. Então, a dimensão desse subespaço, né, a dimensão de S vai ser igual a 2. Para encontrar a base desse subespaço, eu posso fazer algumas suposições, né? Vamos fazer aqui y igual a 0 e z igual a 1. Substituindo aqui na nossa sentença, x vai ser igual a menos 1. Então, eu vou ter um vetor 1, que vai ser menos 1 para x, 0 e 1. Posso fazer o inverso agora. Y vai ser 1, z igual a 0. Logo, x vai ser 1 menos 0. 1. O vetor 2, estou aqui fazendo a minha base, ó. Então, vai ser 1, 1 e 0. Então, eu consigo escrever uma base em V1 e V2. Vamos colocar aqui na notação de vetor coluna. Pronto. Então, essa aqui é a nossa base. Então, a gente falou da dimensão desse subespaço e ainda trouxe como exemplo uma base. Além disso, a gente pode analisar esse exemplo, a dimensão do subespaço H de R3 pelos vetores. São dois vetores, V1 e V2. Então, como V1 e V2 são múltiplos um do outro, é uma das maneiras de ver que elas são linearmente independentes. Então, são uma base. Então, a gente sabe que só tem dois vetores, a dimensão de H aí vai ser igual a 2. Lembrando que nós temos como dimensão máxima do R3, 3. Mas, nesse caso, há dois vetores, então a dimensão vai ser 2. Mas poderia, nesse campo aqui no R3, ser 0, 1, 2 e 3. Bom, o teorema da dimensão de subespaços vetoriais está ligado a operações com subespaços. Mas a gente trouxe aqui para lembrar desse cálculo para vocês. Ele fala exatamente da operação, que a dimensão da soma de dois espaços vetoriais, né, a gente chama de soma direta, é igual à dimensão do espaço 1 mais o espaço 2, menos a interseção deles dois, né? Aqui está muito ligado à ideia da união de conjuntos, né? Quando você tem S1, subespaço 1, subespaço 2, a dimensão deles vai ter que retirar essa parte que é comum, para não contar duas vezes. Então, S1 unido a S2 vai ser a dimensão de S1 mais a dimensão de S2, menos exatamente essa área aqui, que é a interseção. Exatamente para não contar duas vezes algo que é comum aos dois. Bom, aí trouxe um exemplo matricial, né? Temos S1 definido por essa matriz e S2 definido por essa segunda matriz. Sabemos que o cálculo da dimensão máxima aí é só utilizar o produto da linha pela coluna. No caso, máxima aí, a soma máxima seria 4. Mas vamos abreviar aqui, analisando a dimensão de S1 é 3, são 3 variáveis, x, y e w.
a dimensão de S2, duas variáveis, Z e W, a dimensão da interseção sobrou apenas o Z, que então a dimensão dele, da interseção, é 1. E sabemos que a soma vai ser exatamente B, a base 1 mais a base 2, ou seja, o máximo é 4, né? Dimensão de S1 e S2, 4. No caso das matrizes, não tem esse muito de máximo, né? A gente utiliza essa regra. Então, fechamos aqui o raciocínio, que a dimensão de S1 mais S2 vai ser igual à dimensão de S1 mais a dimensão de S2 menos a dimensão da interseção. Ou seja, nós vamos ter a dimensão 4, que é a máxima, vai ser igual a 3 mais 2 menos 1. Está aqui o cálculo que nós queremos verificar. Sobre a interseção, é bom frisar que é só utilizar da ideia de que tem que ser simultâneos. Então, vou fazer aqui esse igual a esse igual a esse, linha por coluna, né? Coluna por coluna, cada termo com seu termo. Então, quando eu faço isso e defino a variável livre Z, eu encontro que W é 0, C é 0, B é 2Z e A é 5Z. Aí nós fazemos a substituição e achamos o que nós falamos há pouco, né? Que é apenas a variável Z, porque ficou 5Z para o elemento 1, 2Z para o elemento 2 da primeira coluna e 0, 0. Essas são as nossas referências. Falamos de dimensão de espaço vetorial.